E eu acho que essa pressão até começa às vezes antes, não é? Mas então não vais ter filhos? Basta estar numa relação um bocadinho mais longa ou enfim, teres casado. Então e os filhos? Então não pensas nos filhos como se isso fosse sempre o caminho natural? E isto nas redes sociais, como é que vai agravando a forma como estas mulheres se sentem? O algoritmo, no fundo, é um espelho com filtro, assim, um bocadinho distorcido. Bem-vindos ao Top of Mind, o podcast da Bial, onde descomplicamos temas de literacia em saúde. Eu sou a Margarida Santos, médica de Medicina Geral e Familiar, e hoje tenho comigo a psicóloga Filipa Jardim da Silva para falar sobre um tema que mexe com todas as mulheres de formas diferentes, a maternidade. Vamos falar da pressão social e digital, do que se exige às mulheres e do que podemos devolver a esse sistema que muitas vezes cobra muito e apoia pouco. Bem-vinda, Filipa. Obrigada, é um prazer. Muito obrigada por estares aqui. De facto, nós vivemos uma vida inteira, nós mulheres, um bocadinho a ser ensinadas a querer ser mães e a pensar muito nisto da família, não é? Como é que tu achas que isto molda a nossa identidade feminina e qual é o seu impacto? Molda imenso. A nossa identidade feminina é esta construção que nós vamos efetivamente notando. E muitas vezes achamos que esta questão da maternidade é sobretudo biológica, mas é mais do que tudo um treino muito comportamental, fruto aqui de muitas influências sociais e culturais. Portanto, antes ainda de quase nós aprendermos o que é isto de sermos meninas, mulheres, nós já aprendemos o que é isto de cuidar e que é suposto cuidar. As brincadeiras já são todas muito direcionadas, não é? As bonecas, o cuidar. Sim, completamente. E a questão é que o cuidar devia ser um verbo praticado pelo ser humano, por rapazes e raparigas, e não desta forma exclusiva em relação às meninas. Portanto, isto é uma coisa, é um guião tão invisível que eu acho que às vezes nós nem nos apercebemos do quanto é que isto nos influencia depois as nossas escolhas e até os nossos ditos desejos, porque é tão invisível que às vezes nos leva aqui a uma interferência muito grande. Sim, nós acabamos por não deixar fluir, e é engraçado porque eu tenho um rapaz e uma rapariga e sempre deixei que ele brincasse muito livremente, e ele nunca recebeu muitos presentes porque eu também não gosto que lhe ofereçam muitos presentes, e é giro como ver que ele de facto não segue esses guiões, não é? Portanto ele gosta de brincar com tudo, nem há muitas estas pressões externas, só que de facto eu acho que é uma coisa que nós não notamos sequer, nós como pais não fazemos propositadamente, de repente ofereceram isso, a boneca, ofereceram a cozinha de brincar. Mas ainda há este designo da brincadeira e do jogo do menino e da menina. Eu lembro, o meu filho mais velho sempre teve lá em casa uma casa de bonecas que eu fiz questão de lhe oferecer para jogarmos aqui à representatividade da casa, dos espaços, da família, e era rara a pessoa que não entrava lá. Tem uma casa de bonecas, o Vicente, que estranho. Sim, as próprias pessoas fazem-te sentir um bocadinho mais estranha. Sim, e tu ainda entras numa loja de brinquedos hoje em dia, felizmente está a melhorar, mas ainda continua a haver esta pergunta: é para menino ou para menina? Exatamente. Uma secção, com as roupas, com tudo, tudo, não é? E depois eles também vão seguindo um bocadinho o padrão daquilo que vem. A verdade é que, lá está, mesmo nisso, estou numa casa se calhar mais diferente daquilo que era habitual, porque em minha casa o meu marido gosta de fazer tudo e limpar tudo e ter muito mais essas funções que antigamente eram mais associadas à mulher, e eu acho que isso também faz com que ele nem veja essa diferença. Portanto, aqui os papéis parentais também têm uma grande diferença, também têm um grande exemplo. Sem dúvida, é uma grande modelagem. Ainda assim, apesar das coisas estarem a ter o seu caminho, nós sabemos que em Portugal, por exemplo, por média, as mulheres ainda têm mais 4 horas de gasto em tarefas domésticas por semana em relação aos homens. Portanto, nós ainda continuamos com esta assimetria, coisas pequeninas de continua-se a ver mais as mulheres a acompanhar os seus filhos às consultas médicas, a serem as primeiras a serem convidadas a faltar ao trabalho quando eles estão doentes, a serem convidadas a ter mais tempo de licença, precisamente da parentalidade, do que os homens. E isto começa lá muito atrás, por isso é que acho que vale mesmo a pena nós pensarmos como tudo isto é tão invisível que se nos cola à pele e à nossa identidade, e depois quando vamos falar sobre isto do instinto materno e sobre isto de desde cedo queremos ser mães, é tão difícil percebermos o que é biológico quando o biológico é moldado por este treino e por todo este contexto cultural e social. E não achas que isso depois tem um grande impacto também no pós-parto e mesmo na gravidez? Porque eu acho que ensinam-te tanto que é suposto tu saberes e termos um instinto e saberes, tu vais saber o que é para fazer, tu vais conhecer e tu melhor que ninguém vais, e às vezes isso de repente ficamos um bocadinho perdidas porque de repente, mas eu não sei, mas será-me que eu ia saber, mas será que eu não tenho instinto, será que eu não nasci para isto? Não achas que isso também tem um bocado este impacto? Sabes que um dos subtipos da síndrome da impostora é o gênio natural, é aquele que acredita que quando é bom em alguma coisa tem que ser bom à primeira. Portanto, quando nos dizem isso abre-nos logo caminho para nós nos sentirmos umas grandes impostoras enquanto mães, porque ou olhamos para
para eles e não sentimos aquele amor arrebatador como tanta gente diz que é suposto sentir, ou porque estamos na primeira ecografia e não ouvimos passarinhos e pensamos que desconexão é esta, ou porque vamos mudar uma fralda e tudo corre mal, porque vamos cortar umas unhas. Eu lembro que isso me aconteceu, quer dizer, a primeira vez que fui cortar unhas foi um pranto, eu a chorar, baba e ranho, porque o magoei ligeiramente. Portanto, olha, eu tive isso com o rabo assado, para tu veres. Ou seja, eu lembro, e eu que sou médica até tenho que te sinto, tenho algum grau de literacia, mas de repente tudo, ou o umbigo que eu já não sabia tratar e pensava, mas de repente eu não estou, se calhar isto não é para mim, porque realmente há aqui uma data de coisas que assumiram que eu ia saber e que na verdade não sabia. Completamente. E aqui achas que é mesmo esse guião que vai. E aqui achas que as redes sociais também acabam por prejudicar um bocadinho no sentido de repente também há dicas para tudo e uma data de orientações. Então eu acho, o que eu noto muito em consulta é que são estes pais que vêm completamente perdidos com a quantidade de informação, ao mesmo tempo não conseguem também bem ouvir este instinto que nem sabem bem se existe ou não, e portanto qual é o papel das redes sociais aqui? Há muito ruído, não é? Mas as redes sociais acabam por espelhar a nossa cultura e toda a nossa influência. Então, no fundo, se culturalmente até muitos profissionais de saúde, muitas famílias continuam a acreditar nisto, que o dever de cuidado é um dever da mulher, que para uma mulher se cumprir ela deve ser mãe, e eu gosto sempre de... E digo sempre isto num lugar em que eu fui mãe por escolha e não por obrigação, e gosto sempre de referir que ser mãe é sinónimo de ser humana, não é sinónimo de ser mulher, é sinónimo de ser humana, não é sinónimo de ser mãe. Portanto, eu posso ser uma mulher inteira sem ser mãe. E continuam em 2025 a perpetuar estas ideias. Portanto, é natural que aquilo que se prolifera na cultura, na sociedade, nas famílias, depois interfira também com os próprios profissionais de saúde, interfira depois com as redes sociais, e aí vêm os filtros. Portanto, para além da expectativa de se tu és mulher, com certeza que é esperado que sejas mãe para te cumprires e para dares o teu contributo na sociedade, as redes sociais o que trouxeram foi estes filtros. Portanto, não basta seres mãe, tens que ser uma mãe magra, bonita, ativa, perfeita, ativa, já agora com uma boa carreira, com uma casa arrumada. Não te podes queixar, mas tens de ser realista, portanto... Há aqui uma data de pressões. Onde é que isso existe, não é? E isto é esmagador. E portanto a questão é que quando nós pensamos em todas as alterações hormonais, portanto químicas, emocionais, físicas, cognitivas que se dá em todo um processo até pré-concepcional, concepcional, pós-parto, isto é efetivamente avassalador, e a verdade é que a nossa capacidade de gerirmos pressão sem estarmos grávidas ou termos um bebê pequeno é completamente diferente de quando estamos nesse lugar. E eu acho que essa pressão até começa às vezes antes, não é? Mas então não vais ter filhos, então basta estar numa relação um bocadinho mais longa ou enfim, e fazeres 30 anos. Teres casado, por exemplo, e fazeres 30 anos, sim, de repente anos, há um então antes e os filhos? Então não pensas nos filhos como se isso fosse sempre o caminho natural, e ainda há bocado falávamos que até disse que agora vou vendo felizmente cada vez mais pessoas em consulta que não têm filhos, mas eu acho que até por alguma, é isso, o papel da cultura e de todo o contexto sociocultural, às vezes eu quase que tenho medo de perguntar àquela pessoa tem filhos ou não, porque tenho medo de amagoar ou tenho medo que aquilo não seja um desejo, quando é perfeitamente normal e natural que alguém não queira ter filhos porque não quer, não é? Mas há aqui uma pressão. Mas também... há um julgamento ainda, se tu reparares, a maior parte das pessoas sente esta pergunta de mas não queres porquê? Porque não podes ou porque não queres? E isto divide depois as pessoas em duas categorias, porque se me dizes-me que não podes, eu vou ter pena de ti, alguma compaixão, e portanto vou legitimar o teu caminho, pronto, faz um plano B, é um plano B, portanto, nunca é o plano A. Portanto, é natural que queres viajar mais, que é para te disfarçares daquela dor, te esqueceres daquela dor. Ou se não queres, pronto, aí oficialmente és uma grande egoísta e portanto até em termos de agenda acabas por ser segregada de tudo o que é aniversários, porque se calhar não queres também significa que não gostas de crianças. Portanto, existe uma grande polarização na nossa sociedade em que nós tendencialmente desconfiamos e julgamos primeiro e perguntamos depois, e isto também interfere no campo da saúde física, mental e nesta dimensão da parentalidade. E depois vai ficando quase um tema tabu, não é? Depois já não queres falar disto e já não queres, e se calhar muito por isso é que também quase que há uma vontade de te afastares desse tema, por exemplo, uma coisa que eu estava a pensar é às vezes segues alguém numa rede social que gostas muito, mas de repente essa pessoa engravida e sentes que é tudo sobre isso, quase que também há uma pressão de ter-se falado de maternidade, ou seja, ficam não querer filhos, de repente fica tabu porque
há ali uma idade em que de repente fica tudo sobre isso. Fica Sim. tudo sobre ter filhos e quase que pensas, mas ela não tem filhos, não vou convidar. E é preciso combater um bocadinho isto, não é? Como é que achas que o julgamento e o algoritmo também, isto nas redes sociais, como é que vai agravando a forma como estas mulheres se sentem? O algoritmo, no fundo, é um espelho com filtro, assim, um bocadinho distorcido, em que ou nos vai mostrar aquilo que nós já acreditamos ou aquilo que nós tememos, ou nos vai mostrar aquilo que algumas pessoas com muito poder no digital e com dinheiro nos querem levar a acreditar. Portanto, eu acho que cada vez mais nós precisamos de trazer este pensamento crítico e fazermos uma certa curadoria digital, portanto, sermos mais seletivos nos conteúdos que nós queremos e nas fontes que nós queremos consumir online, termos algumas pausas digitais, não vamos agarrar logo no telemóvel como primeira coisa do dia, nem vamos acabar a nossa noite a fazer um scroll infinito numa qualquer rede social, portanto também ter mais esse espaço e ganharmos perspectiva crítica de que isto é uma opinião, isto é uma ideia, isto é uma notícia, não tem que ser um facto, não tem que ser uma verdade universal. Portanto, acho que esse exercício crítico, de uma forma geral, precisamos de o trazer e na maternidade ainda mais. Eu acho que diz aí uma coisa tão interessante que é isto de poder pousar o telemóvel, porque eu acho que é assim, se calhar a substância relativamente aditiva mais normalizada, não é? Então de repente, para nós é fácil pensar, se andamos a beber demais temos de parar, se andamos a fumar temos de pensar em deixar de fumar, mas o telemóvel é quase que nós arranjamos sempre uma desculpa, mas tenho aqui de resolver uma coisa de trabalho, mas eu consigo perfeitamente controlar. Mas às vezes, e houve uma altura em que eu às 9 da noite punha o telemóvel numa gaveta, tinha a gaveta do telemóvel, que o meu filho também adorava, e depois só pegava no dia seguinte. E o impacto que aquilo teve no meu sono, no meu bem-estar, em tudo, não é? E eu até trabalho com redes sociais, portanto até podia usar essa desculpa, e agora se calhar estou a usá-la outra vez um bocadinho, mas quer dizer, há sempre desculpas, ou porque é o despertador, que é uma coisa que é fácil também substituir, mas esse detox digital, esse sim que eu até acho que faz algum sentido, de facto para fazer toda a diferença, porque se nós não estamos com essas vozinhas todas a dizer o que é que temos de sentir e o que é normal, o que é que não é, isso também ajuda. Isto não é incoerente, mesmo com quem faz do digital um canal de transmissão de informação em saúde como nós fazemos. A ideia aqui é novamente tudo com conta, peso e medida, e portanto não é todas as nossas pausas do dia que nem todas sejam com o telemóvel na mão, começar o dia e terminar o dia, a mesma coisa às vezes quando estamos a amamentar ou estamos a brincar com uma criança e não estamos verdadeiramente, porque estamos a olhar para um ecrã e a criança vai sentir aquele desapego e uma qualidade de presença que é menor. E portanto a ideia é também nos retirarmos dessa atenção dividida o tempo todo, porque isso também nos deixa mais vulneráveis, depois a termos menos pensamento crítico e novamente, como nós nesta fase em que estamos mais vulneráveis, mas de uma forma geral na nossa sociedade, somos muito propensos à comparação, que lá está sempre a ser alavancada por este voyeurismo. Aquela pessoa faz isto e eu não, aquela pessoa já fez isto e eu não. Esta comparação vai só fomentar mais ansiedade, que depois vai alimentar culpa, e isto é um coquetel perfeito para nós adoecermos em termos psicológicos também, em qualquer momento da nossa vida, mas nesta, por exemplo, da parentalidade ainda mais. E uma das áreas em que isso é muito óbvio é nos casais românticos, não é? Tu de repente vês e pensas, bem, eles têm 2 filhos, eles nem discutem, que incrível, isto é ótimo. Na verdade sabemos que isso muito poucas vezes é real, mas qual é aqui, porque depois há esta sensação de, não, mas eles têm filhos, eles é que são felizes, isto é que é uma família completa. Precisamos sempre ter filhos para completar a família, ou é possível um casal romântico ser feliz sem filhos? Acho que vale a pena nós voltarmos à ideia central que ser um homem e ser uma mulher inteiros não implica serem pais. Implica muito mais outras coisas, de se autoconhecerem, de saberem quais é que são os seus valores e competências, o que é que querem como projeto de vida, o que é que querem enquanto projeto de casal, e não há aqui nenhum filho que no fundo venha reparar aquilo que já pode estar a falhar ou a faltar. A ideia de um filho resolve a relação. Um filho é um momento de crise sistemicamente num casal e portanto vem acrescentar tensão e divisão, portanto normalmente esta estrutura tem que estar saudável e portanto é toda esta idealização só nos pesa e no fundo pesa sobretudo àquele casal, porque depois muitas vezes nós acabamos por nós próprios começarmos a viver numa mentira que precisamos de manter, seja por questões até comerciais, seja por questões daquilo que as pessoas esperam de mim, de expectativa social, mas é uma mentira. Há quase também sim, é isso, no fundo vais sentindo que as pessoas têm aquela imagem tua e agora tens de fazer tudo para mantê-la, e isso é que muitas vezes também nos leva a adoecer,
porque não há nenhum filtro que venha aqui disfarçar exaustão, como também não há nenhum like que venha aqui apagar aquilo que pode ser uma solidão. E nós tantas vezes temos a dita vida perfeita e já muitas pessoas sentaram à minha frente com este pedido. Quer dizer, Filipe, ajude-me porque eu já cumpri com todas as caixinhas da vida perfeita. Tenho um bom trabalho, tenho os filhos, tenho... Tudo, sou bonita, tenho isto, tenho aquilo... e sinto-me miserável. Portanto, o que é que se passa de errado comigo para eu me sentir miserável? E se calhar aquele sentimento é precisamente adaptativo, porque eu em algum momento comecei a viver mais em função dos outros, mais em função de uma expectativa e de uma agenda que não é a minha, que em algum momento se desvinculou até completamente a minha, e se calhar comecei precisamente a viver de uma forma em que eu não respeito as minhas necessidades de pausa, as minhas necessidades de detox digital, as minhas necessidades de não estar permanentemente perfeita, seja isso o que for, arranjada. Portanto, eu perco liberdade. E eu acho que era importante nós educarmos meninos e meninas mais para este poder escolher e pensar criticamente e não só para este dever parecer ou de alguma maneira este cuidado que nós continuamos a Mas sabes que das coisas que eu mais senti que não tinha ouvido e que podia ter ajudado a ter ouvido foi do impacto de ter filhos na relação, porque de facto há um bocadinho esta ideia romântica, não sei de onde é que vem, das novelas ou o que quer que seja, de os filhos solidificam a família e agora sim são uma família a sério, agora sim, quando na verdade eu senti que nunca a vida ficou tão difícil do que com privação de sono, com as mudanças do corpo, hormonais, tudo aquilo que implica, com de repente... tens de pôr em pausa algumas coisas que tu se calhar gostavas, não podes ir fazer desporto às horas que queres, não podes ir trabalhar nos horários que queres, ou se queres fazer alguma coisa fora do trabalho, há sempre uma logística envolvida e eu senti que isso teve um grande impacto na relação e pensei, bolas, ninguém me falou disto, falaram-me das coisas todas do pós-parto, mas ninguém me disse, olha, a tua relação vai ficar tremida. E há aqui uma coisa interessante que eu acho que infelizmente ainda não é assim tão acessível, que é a terapia de casal, que às vezes pode ajudar muito. Porquê? Porque depois também facilmente estamos cansados, as noites são difíceis, começamos a gritar um bocadinho mais daquilo que devíamos, a dizer coisas que na verdade nós nem queremos dizer, mas estamos tão cansados que temos de projetar em alguém, e isso à frente de filhos eu acho que pode não ser bom, não é? Qual é o papel da terapia de casal e quando é que pode ser importante? Sim, é fundamental, nisto? mas sabes que antes disso é mesmo a preparação para o parto. Nós, na minha equipa, já chegámos a desenvolver e temos não só consultas, mas como um programa online de preparação para a parentalidade, que não é a preparação clássica, que isso já existe em muitos, como pôr o lençol, como dar de mamar, o carrinho, mas é a preparação para a parentalidade neste sentido de, olha, como é que vai viver a vossa sexualidade? Vamos orçamentar o que é que vai acontecer, porque as necessidades de um não podem ser ignoradas, mas as necessidades do outro também têm que ser respeitadas, e vão haver aqui provavelmente ritmos e vontades que se vão desencontrar. Vamos falar sobre isto abertamente. Olha, vamos falar sobre a vossa comunicação. Como é que está a vossa comunicação agora e como é que é a comunicação num estado de privação de sono, em que cada um está de uma lógica funcional, em que se calhar nós tornamos-nos parceiros de fazer um bebé sobreviver e perdemos esta essência de perguntar um pelo outro, como é que tu estás? Como é que tudo isto acontece? Como é que é a interferência dos familiares que vão cada um dar um bitite diferente? Como é que nós vamos lidar com isso? Porque agora passamos a ter um filho, que é no fundo aqui o ser que nós mais amamos. Como é que vão ser os nossos tempos enquanto casal? Será que eu vou sentir essa vontade ao mesmo tempo que o outro elemento vai sentir essa vontade? Ou eu vou querer levar o bebé para todo lado e o outro vai ficar a olhar para mim? E o outro, atenção, pode ser o pai como pode ser a mãe. Porque eu acho que isso também é importante desmistificar. Às vezes há mulheres que com um bebé de 3, 4, 5 meses querem e precisam de deixá-lo um dia, mesmo que esteja a amamentá-lo, arranjando maneiras de fazer isso funcionar, um dia distantes e passarem um dia com o companheiro ou com a companheira, e o outro elemento não quer. Portanto, esta ideia de, não... Portanto, há muitos temas que nós precisamos de trazer em jeito de preparação para a parentalidade, e sem dúvida que depois da terapia de casal, ou mesmo este aconselhamento parental deste ponto de vista conjugal. Às vezes é a terapia individual de cada um, não é? Estarem os dois preparados para saber comunicar. É muito importante, porque são muitos os desafios, e novamente a ideia de que são desafios benignos, são desafios que podem ser superados, mas que precisam de ser endereçados sem culpa, sem vergonha, e por isso quando nós fazemos este movimento de investir numa preparação para a parentalidade com um psicólogo, ou numa terapia de casal, ou numa terapia individual, isto só denota a inteligência emocional nossa, isto só denota esta bravura de olhar
olhar para dentro, pegar na minha vulnerabilidade, sentá-la a meio de uma sala e dizer, eu preciso falar sobre isto. E não denota o contrário, que é eu sou egoísta, ou isto é uma questão de status, portanto eu vou fazer só para dizer que eu faço, mas não estou lá. Portanto, aqui a questão do autocuidado é cada vez mais fundamental e trazer isto para prescrições, claro, é mesmo importante também nesta dimensão. Que impacto é que tu sentes que estas expectativas quase que a pessoa tem do pós-parto, como é que vai correr tudo, tem na saúde mental da mulher? Ou seja, há quase fatores protetores ou coisas que tu vês, ok, realmente isto ajuda a fazer com que o pós-parto seja mais tranquilo, não da parte logística do sono, que isso eu acho que é sempre um bocadinho imprevisível, mas desta parte de sentires bem e de prevenir. Há muitos fatores protetores e há muitos fatores de risco, ou seja, quando numa gravidez a mulher é anulada enquanto pessoa, e nós conseguimos, por exemplo, isso, quando é acompanhada por médico ginecologista que não lhe pergunta nada sobre si enquanto pessoa, que não traz as outras dimensões da sua vida, que é só o bebê, quando vai a um conjunto de consultas e é só medir aqui, pesar acolá, ponto, e não há este de perguntar como é que está, ou seja, nós já partimos do princípio que aquela pessoa já se sente abençoada porque está grávida, e já partimos do princípio que mesmo que ela esteja com retenção de líquidos e com outros temas mais, que ela continua-se a sentir abençoada e a agradecer todos os dias de estar grávida. Sim, é uma graça tão grande que há aqui um medo um bocado de dizeres, olha, eu odiei estar grávida, eu não... Claro, sim. E abrir espaço para isso ainda durante o processo da gravidez, com os profissionais de saúde, com familiares, com o companheiro, com a companheira, com amigos, abrir este espaço seguro de, olha, é possível que tu adores o teu bebê e que te sintas muito abençoada e ao mesmo tempo que isto não esteja a ser só coisas boas. É possível isso acontecer. É possível que hajam lutos que precisem de ser feitos ao longo desta gravidez e no pós-parto. O luto da tua vida tal como era antes, o luto da tua relação a 2 que vai passar a 3 ou que vai passar a 4, o luto daquilo que era o teu estilo de vida, que era o teu corpo, são lutos necessários e não vão retirar a disponibilidade para amares este ser e para abraçares esta dimensão da vida. A mesma coisa no pós-parto. É fundamental criar espaços seguros onde a mulher seja convidada, não vamos esperar que ela fale espontaneamente, que ela seja convidada a olhar para dimensões de como é que está o seu humor, como é que está a sua capacidade de cuidar de si, como é que está os seus níveis de ansiedade. Mesmo a questão do sono, uma coisa é o bebê vai acordando e eu vou acordando e portanto vou tendo um sono que vai sendo interrompido e que às vezes cuja arquitetura, mesmo quando o bebê começa a dormir e eu já não consigo dormir de forma ininterrupta. Estás mais em modo alerta, não é? Sou mais em modo completamente alerta, mas isto é uma coisa. Outra coisa é o bebê já dorme bem há 3 meses, há 4 meses e eu continuo a acordar de hora a hora. Uma coisa é eu sentir-me cansada fisicamente, outra coisa é eu sentir-me drenada, exausta, sem vontade de viver, a achar que este ser veio estragar a minha vida. E é preciso criar espaços seguros para tu não te sentires a pior pessoa e a pior mulher do mundo. Para pedir ajuda e dizer que estás a sentir isto. Exatamente. Sim. E isso são fatores protetores. Quando nós damos espaço para esse diálogo, pais, familiares, amigos, lá está, profissionais de saúde que estão ali a contactar com a mulher num momento muito vulnerável, isso é mesmo importante trazer essa dimensão. De facto há aqui uma culpa enorme com quase tudo quando se é mãe. Eu acho que para os dois lados, por um lado se tu decides ficar mais tempo em casa, se não é bom por algum motivo, por outro lado se te vêm a fazer se calhar exercício um mês depois e a dedicar-te ao teu trabalho, também não é bom porque devias estar a dedicar ao bebê. Portanto eu acho que é realmente uma fase da vida em que toda a gente tem o direito a opinar e que há muita culpa, e essa culpa muitas vezes impede as pessoas de pedir ajuda, que eu acho que é o pior, não é? Porque o que faz sentido é que as pessoas percebam que é tão individual, e eu em consulta vejo muito isso, que cada pessoa tem a sua maneira de fazer as coisas e nós todos temos, pronto, é bom partilharmos informação, isso tu fazes muito também nas tuas redes sociais, mas ao mesmo tempo respeitar que cada pessoa tem um bocadinho a sua vivência, as suas experiências anteriores e portanto muitas vezes com pais ou com contextos familiares diferentes e que também vão ter impacto na forma como vão viver aquela parentalidade. Daí a literacia em saúde, sabes, Margarida, ser mesmo importante, que é eu enquanto mulher e eu enquanto homem ter esta consciência de quais é que são as várias fases de uma gravidez, o que é que normalmente acontece no puerpério, o que é que são sinais de uma depressão pós-parto. Um tema que eu também acho muito interessante é aquilo que se chama o sharenting, não é? Agora com isto de repente as redes sociais terem, lá está tudo muito exposto, a maternidade, o pós-parto, vemos muitos pais a partilhar a cara das crianças e eu acho que é sempre de um lugar de achar que não se está a fazer nada mal, não é? Mas há riscos nisto, o que é que se deve saber sobre isto de expor os nossos filhos?
Eu acho que pelo menos vale a pena partirmos deste princípio, tal como em relação a nós adultos, que é, eu não vou querer partilhar nada que um dia possa me vir a arrepender ou que possa danificar a imagem desta criança. Portanto, isto são sempre decisões muito, muito pessoais. Acho que vale a pena também nós pensarmos, lá está, o que é que vamos partilhar? Vamos partilhar uma criança despida num banho, despida numa praia, ou vamos protegê-la disso e, portanto, se calhar vou fazer partilhas, mas sempre com ela vestida. Vou identificar a escola onde ela está, vou identificar o hotel onde nós estamos a passar férias, a casa e a localidade. Uma questão de segurança, uma questão de segurança. Acho que vale a pena trazer essa noção mais crítica, mas depois, ao fim do dia, sempre que eu possa fazer partilhas que, no fundo, se fizer, que a possam orgulhar ou que possam ser neutras e não partilhas que possam expor aqui a intimidade dela, lá está, ela a fazer uma birra, ela completamente vulnerável. Eu acho que é pensar um bocadinho como nós adultos gostamos de nos expor, não é? Eu também não gostava nada que alguém me filmasse num acesso de, sei lá, quando eu estou mais irritada ou quando eu estou a chorar e muito vulnerável. Sim. E às vezes dizem, mas isto não é para trazer a parentalidade real. Eu trazer a parentalidade real é, por um lado, eu falar sobre isso e não pintar uma coisa de que não é. Portanto, eu posso estar a fazer um story, eu posso fazer um post, até posso fazer um workshop e um webinar só sobre esta ideia da parentalidade real, sem que eu tenha que trazer fotos minhas. Vejam o meu filho para verem como é que é. Sim. Pronto, eu acho que isso é importante. E depois trazermos esta noção, lá está, de segurança, trazermos esta noção também de que um filho nosso não é uma extensão de nós, portanto, enquanto ele também não pode opinar sobre a matéria, se calhar vale a pena sermos mais comedidos e lá está, fazermos aqui partilhas com mais conta, peso e medida e para quando ele puder opinar, ele também ser respeitado, se ele quer ou não aparecer e como é que pode, mas também trazer sempre esta noção, lá está, de segurança, que eu acho que é muito importante. No mundo em que nós expomos tudo, vale a pena mantermos alguma privacidade e nos lembrarmos que do outro lado do ecrã está um mundo e que nesse mundo nem tudo é cor-de-rosa. Sim, e eu de certeza que há muitos pais, ou seja, há muitas pessoas que eu gosto muito de seguir que partilham e que lá está, eu acho que o fazem, vem sempre de um lugar de amor, de eu gosto tanto deles, eu quero que vocês também os vejam, não é? Eu acho que grande parte das razões é por isso, mas eu acho que também é sempre bom refletir, parar um bocadinho, até às vezes quando eles já conseguem falar com eles sobre isto, perguntar, olha, tens noção do impacto que isto vai ter, tens noção que as pessoas podem reconhecer na rua, que isto faz com que alguém te possa ir buscar à escola e dizer, eu sou amigo da tua mãe, ou, portanto essa conversa também não desvalorizar a opinião deles, não é assim que eles conseguem falar e opinar e tentar incluí-los um bocadinho na conversa. Sem dúvida, e o mais precocemente possível dar-lhes essa liberdade de escolha. Tu queres ir com a mamãe a ver este filme, ver esta estreia ou não? Tu queres vestir esta roupa que me ofereceram para ti ou não? Sim, sem dúvida alguma. E portanto tornar isto uma experiência positiva. Portanto, uma coisa é eu ter acesso a um conjunto de serviços e produtos e experiências que lhe podem acrescentar valor, mas muito precocemente nós podemos e devemos dar voz à criança para perceber o que é que ela quer e não quer. E se nós efetivamente a escutarmos e sem partir do princípio de que eu sei o que é o melhor para ela, este é um exercício de extensão e de poder e portanto tratarmos uma criança como nós gostávamos que nos tratassem a nós e como nós tratamos o outro, novamente é fundamental. A última área que eu gostava assim de abordar contigo, aproveitar que te tenho cá, é dos casais que querem ter, ou das mães que querem ter filhos, mas às vezes não conseguem ou têm alguma dificuldade, pronto, porque de facto é uma realidade e tem, se calhar por esta narrativa toda que tivemos aqui a falar, não é, da pressão de nasceste para isto é o teu propósito, isto é realmente aquilo que dá sentido à vida, que já vimos que nem sempre é. Eu acho que também há muita tristeza associada ao facto de não estar a conseguir, pelo menos logo no timing em que as pessoas esperam. Que às vezes é passado um mês. Exatamente, sim, há um mês a tentarem não consigo. Não, mas às vezes também há este. Primeiro há aqui muito isto de, felizmente, com a emancipação da mulher, é um desejo cada vez mais adiado, não é? E muitas mulheres decidem ser mães depois dos 35 anos e, portanto, em que sabemos que, claro que é diferente de engravidar aos 27 ou 28 ou 30 ou o que for, que impacto é que tu sentes que isto tem? E sentes que este protelar de uma gravidez é uma coisa porque as mulheres querem de facto e não se sentem já preparadas, ou muito porque lhes dizem não, agora estás no pico da tua carreira, não vais engravidar agora, ou seja, o que é que tu sentes da tua experiência em consulta? Sim, olha, sinto que para já esta escolha às vezes não é uma escolha em total liberdade, porque a verdade é que às vezes as mulheres chegam aos 35 e ainda não estão numa relação suficientemente estável ou não estão em relação nenhuma. E estão precisamente com esta ideia de será que eu ainda vou conhecer alguém? Será que eu parto para um projeto de maternidade independente? O que é que eu faço? Portanto, às vezes uma maternidade mais tardia não foi fruto propriamente de uma escolha, foi fruto também das circunstâncias. Depois sinto que lá está, em termos de lei laboral, as coisas não favorecem assim tanto este exercício de conjugação entre a evolução de uma carreira
e a maternidade. Portanto, ainda existem muitas mulheres que são penalizadas por engravidarem, que perdem oportunidades profissionais e que perdem progressão na carreira por serem mães, e depois precisamente esta assimetria em termos das tarefas domésticas que nós sabemos que continua a acontecer, é algo sim que faz muitas mulheres procurarem de um lugar consciente, pensar 2 vezes antes de engravidar. O problema é que depois falta informação, e há muitas mulheres, por exemplo, que acabam por não ter consciência que vale a pena irem perceber em termos de índice ovárico como é que estão precocemente. Ou mesmo conhecer o seu ciclo menstrual. Conhecer o seu ciclo menstrual, portanto, que vale a pena começarem esse trabalho antes de sequer quererem ou não quererem engravidar, para terem informação sobre si, para terem mais liberdade e mais escolhas. Porque eu posso, lá estar, ter 33 anos, não estar numa relação, ainda nem sei se quer ser ou não mãe, e percebo, por exemplo, que tenho uma baixa reserva ovárica, e se calhar perceber isto neste momento permite-me escolhas e permite-me tomar decisões, como por exemplo, lá está, fazer uma estimulação ovárica e congelar óvulos, e depois logo se vê. Não fazer isto aos 33 porque não estou em nenhuma relação, ou porque não sinto o dito instinto, ou porque tenho medo de engravidar, pode-me depois levar mais lá à frente, ficar refém das circunstâncias. E porque às vezes isto também depois tem impacto, é isso, quando de repente tens 35 anos, agora pronto, o namorado que arranjares quase que tens de te contentar com aquilo que tens, porque não há muito tempo a perder, não é? Esta ilusão horrível, porque as pessoas também dizem, bem, mas agora tem de ser, porque isto já não tens muito tempo, e esta pressão no relógio biológico, ou seja, este relógio biológico, que no fundo eu acho que mais do que biológico é social. É social e cultural, ou seja, é esta ideia de, lá está, tens 30, acorda para a vida, deixaste de ser uma boneca bonita, agora é tempo de seres mãe. Mas a mesma coisa no trabalho, não é? Tens 40, pronto, aqui oficialmente estás a ficar estragada para ter filhos, portanto despacha-te. Aos 50 estás a ficar também claramente datada no mercado. Portanto, nós temos muito este tema da idade, muito aqui particularmente nós mulheres. Portanto, lá está a questão dos cabelos brancos, a questão das rugas, a questão das alterações físicas. Somos muito penalizadas por isto e, portanto, vale a pena, não é vivermos num mundo utópico, mas é, pelo menos, dar nomes a isto, perceber que sim, que isto está presente na nossa sociedade e que tem um custo para nós, e procurarmos trazer, lá está, este sentido crítico de vivermos com isto sem vivermos reféns disto inteiramente, porque senão, lá está, somos esmagadas e, portanto, novamente, parece que estamos sempre a nos sentir imperfeitas e incompletas porque falta-nos uma caixa qualquer. Claro, sim, e a pressão aqui é muito grande. E para os casais que estão a tentar e que não conseguem, isto inevitavelmente acaba por ter aqui um bocadinho um impacto. Às vezes nem que seja porque nos processos de fertilidade é tudo muito calendarizado, não é? É tudo muito mecânico. Então sim, agora vão ter de esperar 3 dias, fazem neste dia. De repente a ideia de vou ter um bebê super romântico, vamos planear, isto vai tudo um bocadinho por água abaixo. Sim, é muito afetado, e eu acho que aqui é que isto tem um impacto emocional muito grande individualmente e no casal, e fatores não só a esse nível, mas por exemplo quando nós temos doação de óvulos, doação de esperma, há muito esta ideia de então, mas este vai ser meu filho. Já tive muitas mulheres que vieram precisamente procurar apoio psicológico porque estavam num processo em que o único caminho viável era aceitarem a doação de óvulos de outras mulheres. E havia este conflito interno de, então, mas aí eu vou estar engravidado do filho de uma outra pessoa, eu vou ser uma barriga de aluguer de uma outra mulher. Mãe como outra mãe. Exatamente. E há todo um trabalho que precisa de ser feito em termos emocionais e, novamente, o desgaste que existe individualmente e em termos sistémicos num casal nestes processos é muito grande. Para já porque há uma assimetria que não há maneira de contornar, ou seja, esta mulher vai ter muito mais impacto num processo destes fisicamente, hormonalmente, vai ser muito mais impactada, vai experienciar muito mais desconforto do que o homem, que também muitas vezes também se sofre por isso mesmo, que é, eu não posso fazer isto por ela, qual é que é o meu lugar aqui, qual é que é o meu papel aqui? E a verdade é que nós às vezes também temos um bocadinho uma certa alienação da figura masculina ou da figura da companheira nestes processos, que é, e o outro elemento que não está grávido, onde é que ele cabe aqui? Quando acaba por também isso, viver isto tudo, e eu acho que é isso que acontece muito. Nas consultas quase que só se fala para a mulher, mas eu acho que tem benefícios para os dois lados, portanto incluir o homem, nem que seja para ele também estar a par dos processos, tudo, e depois isso. A mulher não ter de ter ainda o trabalho redurado, dizer olha, agora esta injeção é para isto. Eu já tive casais em consulta em que o homem sabia tudo o que era para tomar, e portanto quase tira ali uma carga mental. A mulher não tem de pensar nos horários, o homem tinha os alarmes todos, tinha isso quase, e ao mesmo tempo também incluir, manter esta parceria, não é? Sim, e quase perceber que o homem também vai sofrer com isto e também pode ter uma data de dúvidas e que também as pode questionar mesmo não sendo se calhar a levar injeções ou o que quer que seja, não é? Incluir o casal. Sim. Isso é mesmo fundamental, incluirmos o casal, independentemente do desenho, incluirmos sempre os dois elementos. E mesmo no caso, se pensarmos aqui num modelo de maternidade independente, garantir que esta mulher
tem uma rede de suporte e, portanto, automaticamente trazer isto. Olha, na próxima consulta, quem é que quer trazer de figura de referência? Familiar, um amigo, qual é que é a rede de suporte? E também fazer salientar isso, quer uma mulher em maternidade independente, quer no âmbito de uma relação a dois, que é preciso um sistema de suporte e, portanto, estes dois elementos ou este elemento vai precisar de suporte e trazermos logo isto ao longo de uma gestação é super importante no processo de fertilidade e quando há estas dificuldades. Claro que há aqui lutos também a serem feitos, lá está o luto de uma gravidez espontânea, de uma gravidez natural, de que tudo seria ótimo, muitas vezes há perdas gestacionais e também com tudo o que isso implica, de um ponto de vista físico, de um ponto de vista emocional e psicológico. São efetivamente situações muito duras, as próprias perdas espontâneas que também se fala mais hoje em dia, mas que ainda são um bocadinho tabu, e é quase como se eu perder um bebê espontaneamente às 8, 9 semanas não me dá legitimidade de sofrer. O que é isso? Nem em bebê isso é era. tão comum. Sim, ou então esta coisa do mas isso é tão comum, isso faz parte. É tão comum, faz parte, mas qual bebê? Ele ainda Sim. nem era propriamente um ser humano. Portanto, lá está, trazermos a legitimidade é muito importante, darmos nome ao que estamos a sentir, trazermos para a mesa tudo aquilo que estamos a sentir de um lugar de respeito e de abertura. Não há aqui emoções certas nem erradas, não há emoções positivas nem negativas, vamos falar sobre aquilo que está a acontecer e eu posso ter um casal que passou por um processo parecido, não é igual a mim. Eu posso vir de uma família que passou por um processo de dificuldades de fertilidade, não sou eu. Portanto, cada família, cada pessoa, mesmo conhecendo outras que estejam num barco parecido, não é o meu barco. E essa diferenciação acho que é muito importante. Portanto, cada vez mais a pluridisciplinaridade em saúde é fundamental, porque nós somos seres não só psicológicos, mas também físicos, emocionais. Um conjunto de imensas coisas, não é? Então, trazermos essa parceria entre nós, profissionais de saúde, acho que é fundamental. Nesta dinâmica em que às vezes os casais estão a passar por este processo todo que já é pesado por si, temos muitas vezes estas vozes externas que nos perguntam então e o bebê, e quando é que vem, e como é que está, então mas casaram já há 2 anos, já estão a viver juntos, que impacto é que isto tem no casal e como é que o casal pode responder, ou seja, como é que se pode responder de forma enfim, nos sentimos melhores. Sim, eu acho que este é um exercício de nós colocarmos limites e também de educarmos os outros à nossa volta que se calhar não têm essa informação. Sim, se calhar não vem de um lugar de maldade, não é? Sim, não, muitas vezes vem só de um lugar de curiosidade e de ausência de limites. E acho que é importante às vezes devolvermos mesmo isto de, olha, pergunta-me antes como é que eu estou e como é que nós estamos enquanto casal e projeto de família, e não perguntes tanto quando é que vamos ter filhos, ou quando é que vamos mudar de casa, ou quando é que vamos ter o próximo filho. E às vezes mesmo dizer isto, olha, sabes que nós os dois queremos ter filhos. De cada vez que alguém nos pergunta quando é que nasce um filho, nós lembramos do último mês em que nós não conseguimos conceber um filho, nós lembramos do último tratamento de fertilidade falhado. Portanto, tragam-nos mais este apoio de que nós temos valor enquanto pessoa e enquanto casal, mesmo sem filhos. E portanto, em vez de, é mesmo pedirmos isto, não coloquem só a tónica naquilo que nós ainda não temos, naquilo que nós ainda não somos, valorizem o que nós já somos. E sermos um casal unido é incrível. Sermos 2 seres humanos com estrutura, que estamos a dar o nosso melhor no dia a dia, é incrível. Portanto, novamente, eu acho que aqui o grande pedido que os casais que estão com problemas de fertilidade podem fazer é não nos façam sentir defeituosos ou incompletos porque nós ainda não temos um filho ou porque só temos um filho. Não nos façam sentir isso. Foquem-se naquilo que nós somos. Portanto, vamos falar sobre outras coisas, vamos falar sobre nós enquanto casal, mas respeitem a nossa privacidade, porque isto faz-me lembrar os adolescentes quando falam uns com os outros, então, já tiveste relações sexuais com a tua namorada? Mas nós pensamos, calma. Começa até antes, já tens o período, já tens a maminha, já tens. Eu acho que isso começa. As pessoas estão sempre com pressa para tudo em todas as fases da vida. Pôr uma redoma de uma coisa é sermos verdadeiros e autênticos e próximos, mas a privacidade é uma coisa importante de se manter. E às vezes é melhor perguntar quase, olha, como é que têm estado? Precisam dar uma coisa do que então e os filhos, não é? Assumir que porque depois isso só reforça esta tal ideia de que só com filhos é que agora sim chegaram ao nível certo. É isso, e mesmo com questões que muitas vezes assolam muitas pessoas que é, então convido ou não convido para um evento infantil, para um aniversário de um bebê, para um batizado, perguntem, não partam do princípio que, olhem, nós temos esta celebração, vocês querem vir, vocês sentem-se bem, vocês querem vir, mas em algum momento que não estejam a usufruir, sintam-se à vontade de ir embora. Isto, e novamente, que eles estejam lá e dizer, olha, gosto mesmo de vos ter aqui,
ponto. Em vez de gosto mesmo de vos ter aqui, para o ano vai ser o vosso. Não. Agora isto é um sinal, isto vamos viver essa pressão toda. no aqui e no agora e novamente respeitar que existem vários desenhos de vida para homens e para mulheres, existem vários desenhos de conjugalidade para vários casais, existem vários desenhos de famílias. Divorciei-me depois de um filho e agora estou com outra relação e temos uma família reconstruída. Há vários desenhos, não há desenhos errados nem certos, e eu acho que nós precisamos mesmo, isto é muito protetor da nossa saúde mental, que é trazermos mais esta abertura à diversidade, este respeito pela diferença, esta noção crítica de que aquilo que me serve a mim não serve ao outro, e portanto vamos trocar se calhar o silêncio desta tristeza solitária de esta pessoa está-me a perguntar isto e eu agora não sei o que responder, vamos responder de forma a educar também os outros, partindo do princípio que esta pergunta... proteger os futuros casais com quem aquela pessoa vai cruzar. Exatamente, e pensar, olha, isto está a ser desconfortável para mim, então eu vou ser aqui embaixador, porque quando eu educar esta pessoa, no fundo vou evitar que outro casal, outra pessoa, passe também por isto, e acho que isso ajuda muito. Faz todo sentido. Filipa, muito obrigada. Aconselho a toda a gente o livro, ou mesmo, eu já sei que a tua clínica também tem um polo no Porto, não é? Essa tem no Porto, em Lisboa. E online. E online. Muito obrigada por nos esclareceres este tema tão importante que é a maternidade e que eu acho que é isso, é transversal a todos, os que escolhem ter, os que escolhem não ter, enfim, acho que dá para todos. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. E a quem nos acompanha, lembrem-se, ser mãe ou pai não é um destino nem uma obrigação, é uma escolha com contexto, dúvidas e camadas. Cuidar da saúde mental de quem cuida é cuidar da saúde da sociedade. Até à próxima.